Desamparada e sem ter onde morar, uma jovem mãe encontrou refúgio em uma casa abandonada à beira de um vilarejo quase deserto. Foi ali, enquanto revistava os cômodos empoeirados, que deu de cara com um diário escrito em alemão e um mapa antigo escondidos em um esconderijo. O susto, porém, veio mesmo quando o oficial de justiça, consultando o relógio de pulso robusto, anunciou com frieza: "Você tem exatamente 20 minutos para juntar suas coisas. O que não levar, será inventariado e leiloado para cobrir suas dívidas." Lada apertou o filho choroso contra o peito, sentindo um vazio gelado se espalhar por dentro. Dennis, esgotado pelos gritos e pela agitação dos estranhos, finalmente se acalmou, respirando pesadamente depois do pranto. 20 minutos. Sua voz, normalmente suave e com um leve sotaque alemão, saía quebrada, mas são coisas de uma criança de 2 anos. Preciso de mais tempo. O segundo oficial, mais novo e visivelmente incomodado, tossiu antes de responder: "Desculpe, mas a decisão judicial é irrevogável. Dívidas de serviços públicos, hipoteca atrasada." Ele hesitou ao fitá-la com o menino nos braços e completou, quase em um murmúrio: "E ainda tem aquela questão da anulação do casamento." Anulação do casamento. A expressão soou irônica aos seus ouvidos. Que eufemismo elegante para definir 2 anos de traição. 23.640 rublos, um papel de despejo e uma mala. Era tudo que restava de sua vida anterior. Agora, sentada em um banco na entrada de um condomínio de luxo onde, até ontem, era dona de um apartamento de 3 quartos. Lada sentia o vento outonal de outubro cortar a pele. Envolveu Dennis com mais força no cobertor xadrez, tentando protegê-lo do frio. O celular vibrou. Número desconhecido. "Alô", respondeu com a voz sem vida. "Amor, ainda está brava?" A voz aveludada de Artem ecoou, carregada daquele tom de superioridade que ela antes confundia com a confiança de um homem bem-sucedido. "Onde você está?" A própria calma em sua pergunta a surpreendeu. "Em um lugar quente", riu ele. "Desculpe pelos transtornos com o apartamento. É temporário, até a poeira baixar com os investidores. Você entende como são os negócios." Dennis se mexeu em seus braços, e Lada beijou a cabecinha do menino, que cheirava a shampoo infantil. "Tão temporário que me despejaram com um filho de 2 anos e uma mala? Isso que você chama de transtorno?" Uma pausa seguida de uma risada seca. "Lada, você sempre exagera. Liga para sua amiga." "Como é mesmo?" "Marina? Fique uns dias com ela. Logo tudo se ajeita." "Se ajeita." De repente a raiva rompeu o torpor. "Você esvaziou nossas contas, estourou meu cartão, colocou o apartamento no seu nome. Casou-se comigo já sendo casado com outra. Como diabos isso vai se ajeitar?" Dennis estremeceu com o grito e começou a choramingar. "Vê só", suspirou Artem, com um falso tom de preocupação. "Nem consegue lidar com o próprio filho. Ouça, ele estaria melhor com um pai que pode lhe dar estabilidade. Pense nisso. Não estou abandonando Dennis. Quero cuidar dele." Lada sentiu o chão sumir debaixo dos pés. "Você está ameaçando tirar meu filho?" "Estou propondo uma solução racional", cortou ele, frio. "Você está instável, sem dinheiro, sem teto. Qualquer juiz vai concordar comigo. Pense no que é melhor para a criança." A ligação foi encerrada. A noite caía. O vento úmido açoitava com mais força, e os poucos transeuntes apressavam o passo, lançando olhares curiosos à mulher com a criança e a mala. O morador do condomínio, ao reconhecê-la, virou o rosto com desdém. Lada abriu a galeria do celular. Lá estavam ela e Artem, sorridentes e bronzeados à beira-mar, 2 anos antes. A memória a levou de volta à primavera de 2018, no espaço de coworking Porto Digital, onde o cheiro de café fresco se misturava à energia eletrizante dos empreendedores. Ela traduzia documentos técnicos para mais um projeto de criptomoedas quando uma voz segura e impositiva ecoou. "Quem aqui faz traduções de white papers para blockchain? Preciso do melhor." Lada levantou os olhos e viu um homem alto, impecavelmente vestido, cercado por assistentes. "Sou eu", respondeu, ajustando os óculos. "Mas não sei se sou a melhor." Ele se aproximou, analisando-a com um olhar calculista. "Alemão, inglês e russo, pelo que vejo", sorriu ela. 3 idiomas. Ele assobiou, impressionado. "Artem Zubarel. Preciso justamente do alemão. Estamos atraindo investidores da Alemanha." Lada Crescer apresentou-se, estendendo a mão. "Metade alemã, então não terei problemas com isso." O aperto de mão foi firme, quase desafiador. Seus olhos pareciam enxergar algo único nela, algo que os outros não viam. "Crescer, sobrenome incomum", comentou ele. "Meu pai era alemão, imigrante do Cazaquistão nos anos 90.
Voltou para a Alemanha quando eu tinha 5 anos, respondeu, surpresa por estar se abrindo para um estranho. Minha mãe me criou, e depois que ela faleceu, fui morar com minha tia. Artem sentou-se à beira de sua mesa, tão perto que ela sentiu o aroma de seu perfume caro. Vou tirá-la daqui. Um talento como o seu não pode se perder num coworking. Uma semana depois, já trabalhava em sua empresa. Um mês após, ele a levou para um verdadeiro encontro. 2 meses depois, passaram a primeira noite juntos em seu penthouse. 4 meses depois, por que esperar se sabemos que somos um para o outro? Disse ele, deslizando um anel de diamante em seu dedo. Em julho, casaram-se. Em agosto, ela engravidou. Em março do ano seguinte, já com a barriga evidentemente arredondada, assinou os papéis de venda de seu único bem, um apartamento de 2 quartos herdado da tia Lyudmila Karlona. Você é inteligente, Lada. Essa casa velha vale 4 milhões, mas as criptomoedas vão valer 10 vezes mais em um ano. Compraremos um penthouse. Confio em você. Você entende mais de investimentos do que eu. Como foi ingênua. Que tola havia sido. Dennis acordou choramingando de fome. Ela tirou da bolsa a última maçã, descascou-a com cuidado usando uma faca pequena e cortou em pedacinhos. Come, meu amor. Vamos arrumar um lugar para dormir hoje. Os dedinhos gordinhos do menino agarraram uma fatia com jeito desengonçado. Foi então que Lada notou com um aperto no coração como o filho se parecia com o pai. O medo a invadiu. Será que Artem realmente tentaria tirá-lo dela? Seus dedos tremularam sobre o celular. Para quem ligar? Amigas? A maioria não tinha condições de recebê-la com uma criança. Marina já tinha 3 filhos em um apartamento minúsculo. Colegas? Nos últimos 2 anos, absorvida pela vida familiar e pela maternidade, havia perdido o contato com a rede profissional. Entre os contatos, um número salvou durante a gravidez, o da assistência social. Respirou fundo e tocou para discar. Serviço de apoio a famílias em situação de crise, atendeu uma voz feminina cansada. Olá, murmurou Lada. Acabei de ser despejada com meu filho de 2 anos. Não temos para onde ir. Um suspiro do outro lado da linha. Seu nome? Lada Crescer. Tenho 28 anos, meu filho tem 2. Meu ex-marido. A voz falhou. Entendo, interrompeu a assistente social. O abrigo para mães com crianças está lotado, mas há uma alternativa. Você estaria disposta a sair da cidade? Sair? Para onde? Uma vila chamada Kamenka, a 40 quilômetros daqui. Lá tem uma casa abandonada. O dono faleceu, os herdeiros nunca apareceram. Oficialmente não podemos legalizar sua ocupação. A voz ganhou um tom mais humano, mas ninguém vai expulsá-la de lá. Você terá um teto sobre a cabeça. Só leve em conta, o banheiro é do lado de fora, e o aquecimento é a lenha. Acha que dá conta? Lada olhou para Dennis que dormitava em seus braços, depois para a mala surrada aos seus pés e, por fim, para o céu que escurecia rapidamente. As palavras da tia, murmuradas pouco antes de morrer, ecoaram em sua mente. Ludoka, você é confiante demais. Na nossa família, as mulheres sempre pagaram caro pela bondade. Pela primeira vez em 2 anos, permitiu que as lágrimas escorressem livremente. Elas molhavam o rosto, pingando nos cabelos claros do filho. Um transeunte jogou algumas moedas a seus pés, confundindo-a com uma mendiga. Lada enxugou o rosto com a manga da blusa e com voz firme respondeu ao telefone, eu dou conta. Dite o endereço. O vento de outubro arremessou uma punhada de chuvisco em seu rosto, mas ela já não sentia o frio. Na cabeça soava a voz da tia, lembre-se, Ladocha, você tem sangue alemão. E os alemães sobrevivem em qualquer lugar, até na Sibéria. Kamenka, 40 quilômetros da cidade. Uma casa sem conforto. Soava como uma sentença. Ou como o início de algo novo. O ônibus os deixou na parada deserta e seguiu viagem, deixando para trás apenas o cheiro de diesel e uma nuvem de poeira que logo se dissipou. Lada apertava Dennis contra o peito, enquanto a outra mão lutava para segurar a mala. À distância, algumas luzes tremeluziam, quase apagadas pela escuridão que engolia a paisagem. Kamenka, 40 quilômetros da cidade. Uma eternidade longe da vida que conhecia. O crepúsculo espessava-se, transformando os contornos borrados das casas em manchas indistintas. A algum lugar, uma cachorra latia, marcando os limites de um território invisível. O ar de novembro queimava os pulmões, e Lada envolveu Dennis com mais força no cobertor surrado. Quão longe fica a casa de Fyodor Kuzmich? Perguntou a única pessoa na parada, uma senhora corcunda, enrugada pelo tempo, conhecida na vila como Babuska Sovoska.
A velha a examinou da cabeça aos pés, detendo o olhar nos sapatos urbanos de Lada, claramente inadequados para o lamaçal rural. Será que é na casa do Beloiar, lá no fim do mundo? Quase no limite da vila, corrigiu-se. Terceira rua, último sobrado. Mas quem iria para lá nesta hora? Não é verão, minha filha. Não tenho escolha, respondeu Lada, simples. A velha resmungou e apontou com um dedo nodoso. Vá reto, depois vire à esquerda, passe pelo poço. Quando avistar o chopo seco, é ali que você dobra. Você teve sorte, a lua vai nascer logo. Não se perderá. E acrescentou, como se fosse um detalhe importante, eu sou Antonina Petrovna. A casa com o telhado verde é a minha. Lada agradeceu com um aceno e seguiu na direção indicada, sentindo a lama sugar seus pés a cada passo. As rodinhas da mala afundaram na primeira poça, travando no barro mole. O peso parecia dobrar a cada metro. À frente, a silhueta escura de uma casa de 2 andares emergiu contra o céu, onde a lua começava a despontar. Madeira enegrecida pela chuva e pelo tempo, varanda torta, janelas cegas como olhos fechados para o mundo. O andar superior, com tábuas pregadas nas janelas, lembrava os olhos cerrados de alguém que não queria mais ver. Olá, casa nova, sussurrou Lada, tateando no bolso em busca da chave que a assistente social lhe dera. A fechadura resistiu. O mecanismo enferrujado rangeu, como se lhe desse um último aviso. Finalmente a porta cedeu com um gemido longo, liberando uma onda de ar úmido e mofo. Mamãe, está escuro, murmurou Dennis, acordando e se agarrando ao seu pescoço. Agora não, meu amor. Já vai clarear. Lada encontrou a lanterna na bolsa, a única coisa útil que conseguirá levar na pressa da expulsão, e acendeu. O feixe de luz revelou um corredor empoeirado, um espelho embaçado em um móvel antigo, um cabide com um casaco esquecido, inchado pela umidade, e um banco de sapatos coberto de teias. Mais adiante, uma sala com uma mesa maciça, um armário de madeira e um sofá coberto por um chale de lã desgastado. Precisamos acender a lareira, disse Lada, batendo os dentes de frio. Onde estarão as lenhas? Dennis começou a chorar baixinho, daquele jeito resignado das crianças que já não acreditam que suas lágrimas possam mudar alguma coisa. SHHH, meu tesouro, SHHH. Sussurrou Lada, revirando os cantos escuros em busca de qualquer coisa que pudesse queimar. Nos fundos encontrou uma pilha de toras velhas, meio apodrecidas. Arrastou algumas para dentro, procurou fósforos em uma prateleira em poeira e iniciou a batalha contra a lareira. As 3 primeiras tentativas falharam. A lenha chiava, mas não pegava fogo. Na quarta, a casa encheu-se de uma fumaça acre, fazendo Dennis tossir e chorar ainda mais. E os citadinos acham que na roça tudo já vem pronto, veio uma voz rouca da porta. Era Antonina Petrovna, segurando uma cesta coberta por um pano. Assim, você vai queimar a casa, não esquentá-la. Eu não sei fazer isso, admitiu Lada, enxugando lágrimas que não eram só da fumaça. A velha resmungou, colocou a cesta sobre a mesa e com um empurrão gentil afastou Lada. Primeiro papel, depois lascas secas, só então as toras. E abre o registro, senão não pega. Em 10 minutos, o fogo crepitava alegre na lareira. Antonina Petrovna endireitou as costas, gemendo. Trouxe pão e leite. Alimente a criança. Amanhã, venha que eu ensino a acender essa coisa direito. Obrigada, suspirou Lada, só então percebendo a fome que apertava seu estômago. Bobagem, descartou a velha. Criei 3 sozinha, sem homem. Sei como é. E olhando Lada com mais atenção, perguntou. Que desgraça foi essa que te trouxe até aqui, moça? Esse rosto não é de camponesa. É de cidade, instruída. Meu marido me deixou, respondeu Lada, seca. Com dívidas e uma criança. Já vi isso, suspirou Antonina Petrovna. Homens são como cães, marcam território e vão embora. Mas não desanime. A casa do Beloiar é sólida, apesar da aparência. Fyodor Kuzmi era um homem estranho. Passou a vida cavando, lendo livros, procurando não sei o quê. Diziam que o avô dele era rico antes da Revolução, mas perdeu tudo. E o que aconteceu com o dono? Perguntou Lada, já sentindo o calor da lareira e da conversa aquecendo seus ossos. Morreu no inverno passado. Sozinho. Congelou numa nevascada quando foi buscar água. O neto dele aparece de vez em quando, mas é um perdido, bebe demais. Fyodor dizia que procurava um tesouro, algo que o avô teria escondido na Revolução. Mas é tudo lorota, concluiu a velha. Quando Antonina Petrovna se despediu, prometendo trazer mais lenha no dia seguinte, o silêncio tomou conta da casa. Só se ouviam o estalar da lenha e o uivo do vento na chaminé. Lada embalou Dennis, que finalmente comeu e esqueceu o frio, enquanto examinava a sala à luz de uma lamparina a querosene encontrada no armário. Num canto, pilhas de livros amarelados.
Nas paredes, fotografias desbotadas em molduras. Um homem de terno severo do século XIX, com barba espessa e olhar penetrante. Uma família posando diante de uma mansão suntuosa e a mesma barba, a mesma mulher de vestido claro, duas crianças. Os papéis de parede, descascados pela umidade, revelavam camadas de tempo. Num trecho onde a tinta se soltara, Lada aproximou a lamparina. Jornais dos anos 1960. Pravda, Izvestia, Komsomolskaya Pravda. Debaixo deles, algo escrito à mão. Com cuidado levantou a beirada do papel. Um desenho esquemático com anotações. Coleção do avô. Ícones no porão da casa dos Soloviov. Pinturas na igreja de Pedro e Paulo. Prata. O resto estava escondido sob camadas de jornal colado. Lada sentiu um frio na espinha, não do vento, mas de uma excitação familiar. Como nos tempos de universidade, quando decifrava textos antigos nos seminários de literatura. A casa parecia observá-la. Rangiam as tábuas do assoalho, batiam as janelas, algo arranhava atrás das paredes, ratos ou vento. Ela estremeceu. A cena era tão cotidiana que quase doía. Um homem, um menino, e a neve fresca transformando o cinzento do inverno em algo mágico. Lada observou por um instante, sentindo o peso das últimas semanas se dissipar como vapor que subia do chá quente entre suas mãos. O dicionário alemão-russo, aberto sobre a mesa, parecia agora um objeto de outro mundo, tão distante quanto as preocupações que a consumiam havia dias. O som da porta rangendo a fez voltar à realidade. Egor entrou sacudindo os flocos de neve dos ombros com as bochechas vermelhas do frio. Seu hálito formava pequenas nuvens no ar gelado da cozinha. O pequeno general quer construir um forte, anunciou tirando as luvas encharcadas. Mas primeiro, precisamos alimentar as tropas. Tem algo quente aí? Lada indicou a panela no fogão, onde um caldo ralo de batatas e cenouras fervia desde o café da manhã. Não era um banquete, mas era comida. Egor serviu-se sem cerimônia, soprando a colher antes de levar à boca. Você cozinha como minha avó, comentou, entre uma colherada e outra. Ela também achava que sopa era remédio para tudo, até para a revolução. Denis, ainda excitado com a perspectiva do Solman, pulou ao lado dele, agarrando-se à perna da calça. Tio Egor, quando vamos fazer a fortaleza? Egor estendeu um copo de leite morno com mel, o remédio caseiro que Antonina Petrovna havia ensinado a Lada a preparar. Soldados não lutam de barriga vazia? O menino obedeceu, fazendo caretas ao primeiro gole, mas bebendo tudo sob o olhar atento do adulto. Lada observava a cena com uma mistura de gratidão e desconforto. Aquela casa, aquele homem, aquele momento, tudo parecia emprestado, como se a qualquer instante alguém pudesse bater a porta e exigir que devolvessem a normalidade que não lhes pertencia. Você não precisa fazer isso, murmurou, enquanto Egor enxugava o rosto de Denis com o dorso da mão. Não é sua responsabilidade. Ele levantou os olhos e por um instante ela viu neles algo que não era apenas o brilho do álcool ou do cansaço. Era uma sombra antiga, como as manchas de umidade nas paredes. Responsabilidade é uma palavra engraçada, respondeu, secando o copo com um pano poído. Meu avô passou 20 anos procurando o que era dele por direito. No fim, morreu sem encontrar. Eu nem sei o que é meu, Lada. Talvez só isso aqui. Fez um gesto vago em direção à janela, onde o Solman ganhava forma, desajeitado e glorioso. Um pouco de neve, um pouco de tempo. E uma criança que acha que eu sei fazer algo útil. Ela queria perguntar sobre o avô, sobre as buscas, sobre as cartas que mencionavam a coleção. Mas as palavras ficaram presas na garganta. Denis, já recuperado, puxava Egor pela manga. Vamos logo. Ele se levantou, jogando a toalha sobre o ombro. Lada, você vem? Daqui a pouco, respondeu, pegando o dicionário. Preciso terminar uma coisa. Mas quando eles saíram, ela não abriu o livro. Em vez disso, ficou olhando para as páginas amarelecidas do diário, onde a caligrafia inclinada da governanta alemã descrevia o esconderijo sob o assoalho. Se algo acontecer com ele, eu devo preservar essas coisas para seu filho. O filho. O neto. E agora ela. Lada fechou os olhos. O vento uivava lá fora, mas dentro da casa reinava um silêncio quente, pontuado pelo riso abafado de Denis e pela voz rouca de Egor dando ordens imaginárias. Por um instante permitiu-se acreditar que aquilo, o cheiro de lenha queimada, o peso do dicionário nas mãos, a certeza de que seu filho estava seguro, era suficiente. Depois, com um suspiro, pegou a lanterna e dirigiu-se ao porão. As tábuas rangiam sob seus pés, como se a casa respirasse junto com ela. No canto mais escuro, onde a umidade havia corroído a madeira, ela se ajoelhou. Os dedos tremiam ao tocar as frestas entre as pranchas.
Se havia uma coleção escondida, se havia ouro ou ícones ou qualquer coisa que valesse mais do que alguns rublos, não importava. Não agora. Mas se havia uma história, a história daqueles que vieram antes dela, que também lutaram pelo direito de chamar aquele lugar de lar, então talvez valesse a pena cavar, mesmo que fosse só para provar a si mesma que ainda era capaz de encontrar algo. Mesmo que fosse só para mostrar a Dani que às vezes, o passado pode ser uma âncora em vez de um fardo. Lá fora a fortaleza de neve ganhava torres. Egor, com as mãos nos quadris, avaliava a obra com ar de general satisfeito. Excelente! Agora precisamos de canhões. Dani, empolgado, começou a rolar uma bola de neve entre as mãos. Lada sorriu, apesar do frio que subia pelas solas dos pés descalços. Talvez, pensou, não estivessem tão sozinhos assim. Talvez a casa, com suas paredes cheias de memórias, também os estivesse observando. E pela primeira vez em muito tempo, não era uma sensação assustadora. Era quase como um abraço. Quem diria que 2 meses depois, aquela casa que parecia um túmulo para suas esperanças se transformaria no que as pessoas passam a vida inteira buscando desesperadamente. Um refúgio onde o tempo escorre diferente e a dor perde o fio. 44 graus de latitude norte, 39 de longitude leste, murmurava Lada, conferindo as coordenadas em um mapa amarelado. Se estivessem corretas, o esconderijo deveria estar no porão, atrás da segunda viga de sustentação. Egor iluminava a parede úmida com a lanterna, franzindo o senho. O avô contava que o bisavô não usava coordenadas comuns, mas um sistema próprio, talvez a partir do centro da casa ou da igreja. Já era a 3ª noite seguida que passavam no porão úmido. Lá em cima, Dani dormia enrolado em uma montanha de cobertores, ao lado do único luxo que haviam se permitido no último mês, um aquecedor novo. A tradução do diário de Marta Schultz, a governanta alemã da família Beloyarov, revelava cada vez mais detalhes do passado. Nas páginas desenhava-se o retrato de um homem que se recusava a se render, mesmo quando o mundo ao redor desabava. Sabes, disse Egor, passando feixe de luz pelas paredes úmidas, meu bisavô Ilha e tu são iguais. Lada ergueu uma sobrancelha. Interessante comparação. Um rico comerciante do século XIX e eu? Não é isso, respondeu ele, agachando-se para bater levemente na parede com os nós dos dedos. Os dois perderam tudo, mas não se quebraram. Ele salvou da revolução o que considerava valioso, sua coleção. Tu salvas Denis de Artion, do sistema, da pobreza, do mundo inteiro se for preciso. Lada calou-se, os olhos fixos nas páginas amarelecidas, iluminadas pela luz fraca. As linhas em alemão, traçadas com esmero, embaralhavam-se diante de seus olhos cansados. 4 de fevereiro de 1926. Ontem vieram com um mandato de busca. Ilha Mikhailovich permaneceu calmo, até ofereceu chá aos homens. Eu tremia, imaginando que descobrissem o esconderijo debaixo da sala de jantar. Mas Deus foi misericordioso, foram embora de mãos vazias. Assim que a porta se fechou, Ilha me disse, Marta, hoje mesmo devemos esconder tudo de novo. Quanto mais esconderijos, mais seguro. Teremos que dividir a coleção. O silêncio do porão foi quebrado pelo som de um tijolo caindo. Egor recuou quando parte da alvenaria desmoronou sob suas mãos. Acho que encontrei algo, sussurrou, limpando o buraco que se formara. Na luz trêmula da lanterna, um brilho metálico surgiu. Uma caixa enferrujada do tamanho de uma pequena mala, estava encravada em uma niche, disfarçada com maestria entre os tijolos. As mãos de Lada tremiam enquanto carregavam a descoberta até a cozinha, onde o calor do fogão a madeira os recebia. A fechadura estava corroída pelo tempo, e Egor precisou forçar o mecanismo com uma pé de cabra e um martelo. Meu Deus! Exclamou quando a tampa finalmente cedeu. Dentro, envolvidos em um tecido enegrecido pelo tempo, repousavam moedas antigas imperiais de ouro e rublos de prata, um maço de documentos em alemão, contratos comerciais, recibos de dívidas e, entre eles, um envelope moderno de papel grosso. Lada abriu-o com cuidado. Uma mensagem, escrita com letra trêmula de velho. Encontrei parte da herança do avô. O restante está na igreja e com o Soloviov. Não vender. É a memória daqueles que foram mortos. Fyodor Kuzmi Beloyar, 1998. Egor passou a mão pelo rosto. Seus olhos estavam vermelhos. Ele encontrou. Mas por que não me contou? Talvez não tenha tido tempo, sugeriu Lada em voz baixa. Ou temia que não estivesses pronto. Ele assentiu em silêncio, passando os dedos pelas moedas como se fossem relíquias. De repente levantou-se de forma abrupta, dirigiu-se ao armário e tirou uma garrafa escondida. Lada não o impediu. Cada um lidava com a dor à sua maneira, ela se refugiava no chá quando as memórias a engoliam.
Ele buscava o esquecimento temporário no álcool. Naquela noite sentaram-se à mesa em silêncio, examinando o conteúdo da caixa. Entre eles nasceu uma estranha intimidade, não romântica, mas de cumplicidade, forjada no isolamento compartilhado e agora, num segredo comum. Janeiro trouxe geadas cortantes e uma virada inesperada em suas vidas. Lada recebeu um grande pedido para traduzir documentos médicos. Uma clínica alemã buscava pacientes russófonos. O pagamento modesto permitiu comprar roupas quentes para Denis e um segundo aquecedor para o andar de cima, que transformaram em uma espécie de escritório improvisado. Egor viajou uma semana até a cidade e voltou com ferramentas e materiais de construção. Juntos, vedaram as frestas nas paredes, isolaram as janelas, consertaram o telhado que gotejava. A casa, pouco a pouco, deixava de ser um abrigo fantasmagórico de desesperados para se tornar um lar de verdade. "Por que fazes tudo isso?", perguntou Lada certa vez, enquanto pintavam a ombreira de uma porta restaurada. Egor deu de ombros. "Sabes, quando bebo, às vezes ouço a voz do avô. Ele sempre dizia que uma casa não é só paredes, é uma extensão da pessoa. Se a casa morre, uma parte de ti morre com ela." Ela queria argumentar que nem sempre a perda de um lar significava o fim, às vezes, era o começo de algo novo. Mas calou-se compreendendo que para Egor, que perderá quase toda a família, aquela casa era o último fio que o ligava ao passado. Seguiam traduzindo o diário, página por página, como se descascassem camadas de uma escavação arqueológica. 10 de maio de 1931. Hoje chegou a notícia, a casa na cidade foi nacionalizada definitivamente. Ilya Mikhailovich ficou longo tempo olhando uma fotografia antiga da família, depois disse: "Marta, se algo nos acontecer, o mapa está na ícone de São Nicolau, o taumaturgo. Que os descendentes encontrem o que salvamos dos bárbaros. Lada não ousou perguntar o que aquilo significava. "A ícone de São Nicolau", repetiu Egor, pensativo. O avô falava de uma relíquia de família que o bisavô valorizava especialmente. "Não há ícones aqui", observou Lada, olhando em volta do ambiente espartano. Egor a encarou com um brilho repentino nos olhos. "A igreja de Pedro e Paulo na periferia da aldeia. O bisavô ajudou a construí-la antes da Revolução." Ela franziu a testa. "Mas está abandonada desde os anos 1960. "Exatamente", confirmou ele. "Ninguém vai lá. O lugar perfeito para um esconderijo." Fevereiro daquele ano chegará surpreendentemente ameno. A neve dera lugar cedo demais a uma terra cinzenta e sem graça. Lada estudava documentos de arquivo que encontrara online, sentada em seu escritório improvisado no segundo andar. A coleção de Ilha Beloyar era mencionada em relatórios da NKVD como uma reunião de objetos de arte de valor cultural e histórico excepcional, ilegalmente ocultada do Estado. Avaliações atuais, quando apareciam em publicações especializadas, estimavam seu valor entre 50 e 100 milhões de rublos. Na cozinha, Egor mexia em um rádio antigo, tentando sintonizar a estação local. Denis, à mesa, pintava com aquarelas, os dedos sujos de tinta. "Amanhã iremos à igreja", anunciou Lada com firmeza. Egor ergueu os olhos. "Tem certeza? O prédio pode desabar." "Seremos cuidadosos", cortou ela. "Tenho cada vez menos tempo." Egor franziu o senho. "Tempo? Para onde? Para onde você pensa que vai?" Lada aproximou-se da janela, os olhos perdidos na paisagem cinzenta de fevereiro. "Não sou eu, Egor. É a Artem." Ele apareceu. Ligou hoje. Egor deixou a chave de fenda sobre a mesa com um gesto lento, a voz tensa. "O que ele quer?" "O mesmo de sempre. Controle." Um riso amargo escapou dos lábios de Lada. "Diz que sente saudades do filho. Quer se encontrar. E você aceitou?" A preocupação no tom de Egor era impossível de disfarçar. "Como se eu tivesse escolha." Ela virou-se para encará-lo. "Ele ameaça com um processo. Diz que qualquer tribunal ficará do lado de um pai abastado, não de uma mãe solteira vivendo entre ruínas." O carro preto surgiu na única rua de Kamianka como um corpo estranho no organismo de uma aldeia moribunda. Lada permanecia no alpendre, a mão de Denis apertada na sua, enquanto o veículo levantava uma onda de lama ao se aproximar da casa. Egor saiu do galpão, enxugando as mãos em um pano, e posicionou-se ao seu lado. Um apoio silencioso que por si só aliviava o peso no peito. O carro parou junto ao portão. Primeiro desceu Artem, impecável em seu casaco de corte perfeito e cachecol de cachemira, os olhos irritados com as poças sob seus sapatos. Atrás dele, uma mulher alta, de maquiagem impecável e cabelos longos presos em um coque que não deixava dúvidas sobre sua origem. Violeta, sussurrou Lada, reconhecendo a amante do marido. "E o advogado, claro. Que encanto."
Artem subiu os degraus do alpendre com uma cordialidade forçada. Lada querida, como você mudou. Seus olhos deslizaram pelo suéter gasto, as calças remendadas, as mãos calejadas pelo trabalho. E este é meu menino? Ajoelhou-se diante de Denis, que instintivamente escondeu-se atrás da perna da mãe. Já esqueceu do papai? Entrem, disse Lada, a voz seca. Não há necessidade de fazer um espetáculo na rua. Artem notou Egor e por um segundo, perdeu a compostura, mas logo recuperou o controle. E este quem é? Egor Beloyar, dono da casa, respondeu ele, sem estender a mão. Dono da casa, repetiu Artem com um sorriso zombeteiro. Encantador. Dentro da casa, Artem olhou ao redor com desdém, franzindo o nariz diante do cheiro de lenha queimada. Violeta não disfarçava a repulsa, evitando tocar em qualquer coisa. O advogado abriu seu portfólio de couro em silêncio e retirou uma pasta com documentos. Olhe para você, Lada. Artem abriu os braços em um gesto teatral. Virou uma mendiga. Seu filho vive em ruínas. Vou entrar com um processo para tirar sua guarda. Com que base? Perguntou ela, serena, enquanto acomodava Denis à mesa com seu álbum de desenhos. Por condições inadequadas para uma criança, interveio o advogado. Temos um laudo de um perito independente atestando que esta residência está em estado de risco. Esse perito nem sequer esteve aqui, retrucou Egor, cruzando os braços. E você, afinal, quem é? Indagou o advogado frio. Já me apresentei. Agora você. Quem é, além do representante legal de um homem que abandonou mulher e filho sem recursos? Carreira impressionante, ignorou Artem voltando-se para Lada. Eu sempre disse que você não era capaz de nada. Sua teimosia alemã virou obsessão. Você fuça no lixo alheio em vez de arrumar um trabalho decente. Lada sentiu algo se quebrar dentro dela. A dor antiga, cuidadosamente selada sob meses de sobrevivência, rompia a superfície. Antes que pudesse reagir, Egor avançou um passo. Você realmente acha que pode chegar aqui e insultar uma mulher que cria um filho sozinha depois que você a abandonou? E você quem é para se meter? Sibilou Artem, avaliando com desdém as roupas desgastadas de Egor. Demasiado surrado para ser qualquer coisa. Seja meu namorado ou não, não é da sua conta, cortou Egor. Mas abandonar mulher e filho sem nada? Isso sim, não é atitude de homem. Homem? Bufou Artem. Olhe para ele, Violeta. Este vai me ensinar o que é ser homem. A mulher forçou um sorriso tenso, claramente desconfortável. Lada finalmente encontrou a voz. O que você quer? Quero levar meu filho, respondeu Artem simples. Tenho condições para lhe dar uma vida digna, escola, preceptores, tudo o que ele merece. E o que você pode oferecer? Ela não respondeu. As pernas tremiam. Sentou-se numa cadeira, os olhos fixos em Denis, que desenhava um sol e uma casa de madeira com uma chaminé enorme, de onde saía uma fumaça colorida e alegre. Dou a você um mês, continuou Artem. Depois entrarei com a ação. E acredite, nenhum tribunal deixará uma criança nestas condições. Após sua saída, um silêncio opressivo tomou conta da casa. Denis, sensível à tensão, encolheu-se no canto do sofá com seu urso de pelúcia, a única lembrança da vida anterior. Lada permaneceu imóvel, o olhar vazio. A casa, que aos poucos se tornará um refúgio, transformará-se novamente em uma armadilha. A inevitabilidade de perder o filho pesava mais do que todas as privações dos últimos meses. Vou encontrar a herança do meu avô, disse ela de repente, erguendo os olhos para Egor. Se ela realmente valer algo, contratarei o melhor advogado do país. Egor balançou a cabeça, incrédulo. É perigoso. Se a coleção vier à tona, não seremos os únicos a procurá-la. Não tenho escolha, respondeu Lada, firme. A igreja de Pedro e Paulo erguia-se no alto de uma colina, coberta por mato alto e arbustos. Outrora majestosa, agora era uma visão melancólica. A cúpula desabada, as janelas quebradas, a porta pendurada por uma única dobradiça. A natureza, lenta mas implacável, reconquistava seu espaço. Eras envolviam as paredes, bétulas brotavam através do chão do altar. Lada e Egor avançavam com cautela pelo interior, iluminando o caminho com lanternas. Denis ficará com Antonina Petrovna, que desde que conhecera Artem, nutria por Lada uma simpatia ainda maior. Cuidado onde pisa, advertiu Egor, afastando um pedaço de banco de madeira apodrecido. Pode haver buracos. Eles inspecionaram o salão principal, depois a área do altar. Nada que lembrava um esconderijo ou a ícone de São Nicolás. Talvez nos cômodos anexos, sugeriu Lada. Um corredor estreito os levou à sacristia, onde antigamente se guardavam os paramentos e os objetos litúrgicos.
A porta estava trancada, mas a ferrugem havia corroído a fechadura a ponto de Egor arrombá-la com facilidade usando uma pé de cabra. Dentro, o ar surpreendentemente seco. Um pequeno espaço com uma janela alta obstruída por tijolos, milagrosamente poupado da devastação que atingira o resto da igreja. Alguém esteve aqui recentemente, observou Egor, apontando para o chão relativamente limpo, livre da camada de poeira acumulada por décadas. Lada iluminou as paredes com a lanterna. Reboco comum em alguns trechos descascado revelando a alvenaria. No canto mais distante, um armário de madeira antigo com portas tortas. Vamos verificar. Ela avançou decidida. Dentro, encontraram livros eclesiásticos mofados, trapos, garrafas empoeiradas com conteúdo indeterminado. Nada de valor à primeira vista. Egor bateu na parede dos fundos do armário. Ouve? O som era oco. Deve haver um espaço vazio aqui. Esvaziaram o armário e descobriram que a parede traseira cedia facilmente, revelando um nicho na alvenaria. O coração de Lada batia tão forte que ela temeu que Egor pudesse ouvi-lo. Dentro do esconderijo, objetos embrulhados em um tecido antigo. Com mãos trêmulas, ela retirou o primeiro. Uma ícone. A ícone era escura, enegrecida pelo tempo, envoltura em uma moldura de prata oxidada. Lada passou os dedos pela superfície, e sob a camada de poeira revelou-se o rosto de São Nicolás, o taumaturgo. Aqui está, sussurrou Egor, com um misto de reverência e excitação. A ícone de Dekin. Com cuidado levaram as 3 peças encontradas para a luz. Todas envoltas em molduras trabalhadas, incrustadas de pedras que há muito perderam o brilho. Ao examinar a primeira como descrito no diário, descobriram um esconderijo estreito entre as tábuas de madeira, um espaço oco onde repousava, dobrado em várias camadas, um papel amarelado pelo tempo. Ao desdobrá-lo, Lada deparou-se com um mapa desenhado à mão, com 7 marcações numeradas em algarismos romanos. Meu avô procurou isso por 70 anos e nunca encontrou tudo, murmurou Egor, analisando o documento com olhos brilhantes. E nós vamos achar em um mês? Vamos, respondeu ela, firme, guardando o mapa no bolso com gestos precisos. Porque não tenho escolha. Foi então que Egor viu algo que nunca notara antes, uma determinação de aço nos olhos dela, a resolução silenciosa de uma mulher disposta a tudo pelo filho. Entendeu naquele instante que nenhuma porta trancada, nenhuma parede, nenhum obstáculo resistiria àquela força aparentemente frágil, mas inquebrantável. A caderneta de capa dura abriu-se sobre a mesa da cozinha, transformando o espaço rústico em um quartel-general improvisado. Lada curvou-se sobre o mapa, fixando bandeirinhas coloridas nos pontos marcados. Seus dedos, outrora bem cuidados e agora ásperos pelo trabalho no campo, moviam-se com segurança, anotando coordenadas e traçando linhas com precisão cirúrgica. Sempre gostara de organizar informações. Na universidade, seus colegas admiravam seus cadernos, verdadeiras obras de arte em ordem e clareza. Aquela meticulosidade germânica tão criticada por Arten era agora sua âncora. A tarefa parecia impossível, localizar 7 esconderijos com base em um mapa centenário, quando a própria face da Terra havia se transformado. Mas sua vida nos últimos 6 meses não lhe ensinou que o impossível era apenas um ponto de partida? Sobrepondo o mapa antigo a imagens de satélite, Lada ajustou a mecha de cabelo atrás da orelha. O primeiro deve estar aqui, no alicerce do velho moinho. Egor aproximou-se, seu hálito ainda carregado do álcool da noite anterior. Meu avô falava desse moinho. Diziam que moía a melhor farinha da região, comentou, com um orgulho estranho na voz, como se as glórias passadas pudessem redimir suas próprias falhas. Lada já notara como ele se apegava à história da família, como se fosse o único legado que lhe restava. Você poderia pegar um detector de metais emprestado do seu conhecido? Perguntou, sem tirar os olhos das anotações. E precisaremos de paz. Resistentes. Ele assentiu. Cuido de tudo. O Stepanovs tem um jipe velho, podemos usar. Denis subiu no colo da mãe, observando as marcações coloridas com curiosidade. Mãe, estamos procurando um tesouro? Como piratas? Lada sorriu beijando sua cabeça. Sim, meu amor. Só que nosso tesouro não foi escondido por piratas, mas pelo bisavô do tio Egor, para proteger de pessoas más. De repente, o menino ergueu o rosto sério, e depois a gente volta para nossa casa grande? A pergunta foi como uma faca. Já estamos em casa, Coelhinho respondeu, forçando a voz a não tremer. E depois teremos uma nova casa, boa. Denis brincou com o botão de sua blusa, pensativo. Promete? Prometo, garantiu ela, abraçando-o e trocando um olhar com Egor. Nos olhos dele, leu compreensão.
Também ele sentia falta das pequenas comodidades que antes pareciam óbvias. Um chuveiro quente, uma máquina de lavar, luz elétrica que não falhasse. Antônia Petrovna ofereceu-se para cuidar do menino enquanto durassem as escavações. Posso ficar com o Denis enquanto vocês estão fora, disse, com um sorriso que revelava o carinho que nutria pelo garoto, como se fosse seu próprio neto. Lada aceitou grata. A velha senhora mimava o menino com bolinhos caseiros e histórias, preenchendo um vazio que nem mesmo ela conseguia nomear. O moinho recebeu-os com um vento cortante de março, uivando entre as ruínas do que um dia fora uma construção imponente. Restavam apenas o alicerce de pedra e um trecho de parede, com janelas vazias como órbitas ocas. Lada conferiu as coordenadas. Deve ser aqui, sob o canto sudeste do alicerce. Você vê aquela laje com uma marca? Egor passou o detector de metais sobre o local indicado. O aparelho emitiu um apito agudo. Tem sinal, confirmou, largando o equipamento e pegando a pá. Cavaram por horas alternando-se enquanto a terra congelada resistia a cada golpe. As mãos doíam de frio, mas nenhum dos dois desistiu, até que a lâmina da pá bateu em algo sólido. Encontramos, exalou Egor, ajoelhando-se para remover a terra com as mãos. Na cova surgiu um cofre metálico selado com precisão nas bordas. Com esforço, puxaram-no para fora pesado do tamanho de uma pequena mala. Abrimos aqui ou em casa? Perguntou Egor, contendo a ansiedade. Lada olhou ao redor. Apenas campos nus de março e um bosque ralo ao longe. Não havia alma viva. Aqui. Não aguento esperar. O cadeado teve que ser arrombado com uma pé de cabra. Quando a tampa finalmente cedeu, ambos hesitaram, como se temessem quebrar o encanto. Lada sentiu as mãos tremarem, não pelo frio, mas pela tensão. Meu Deus, murmurou Egor ao espreitarem o interior. Dentro, embrulhados em um tecido enegrecido pelo tempo, repousavam castiçais de prata, cálices litúrgicos, uma cruz incrustada de pedras e talheres com monogramas gravados. Mesmo sob a camada de oxidação, era possível reconhecer o trabalho primoroso de artesãos de outro século. É autêntico, confirmou Lada, examinando uma colher de prata com um brasão gravado. Egor manuseava as peças com devoção, decifrando as marcas dos ourives. Pelo que vejo, são obras de mestres moscovitas do século XIX. A prata da família Beloyarov. Reembalaram tudo com cuidado, apagando os vestígios da escavação. No caminho de volta mantiveram silêncio, como se palavras pudessem afastar a sorte. Nas 2 semanas seguintes, localizaram mais 2 esconderijos. No antigo cemitério da vila, dentro da cripta de uma família há muito esquecida, encontraram um recipiente à prova d'água com joias familiares, alianças de ouro, broches, brincos de pérolas e diamantes, cruzes de batismo. No porão de uma casa abandonada desde os anos 90, a do Soloviov, descobriu-se um verdadeiro tesouro, uma coleção de moedas e medalhas, meticulosamente organizadas por data em estojos de couro, algumas remanescentes do século XV. Egor trouxe um amigo antiquário do centro regional, um homem magro, de movimentos nervosos e olhar penetrante. Trancados no quarto do 2º andar, passaram horas examinando as peças. Entre 15 e 20 milhões, limpos, sentenciou o especialista, ajustando os óculos. E isso é só pelo que já acharam. Se houver pinturas ou livros raros. Calou-se, deixando a frase no ar. Quando o homem partiu, Egor permaneceu no alpendre, olhando para o vazio, os dedos batendo inquietos no corrimão. Lada sentou-se ao seu lado, pousando a mão sobre a dele. Algo errado? Sua voz soava febril, quase delirante. Você não entende. Não é só dinheiro. É justiça. É devolver à minha família o que sempre foi dela. Nossa família? Repetiu Lada, recuando levemente. Ele engoliu em seco, então riu tenso. Desculpe, quis dizer, a minha. Mas você também faz parte disso agora, não faz? Havia algo em seu tom que a inquietou, mas ela afastou a desconfiança. Não era a hora para preocupações desnecessárias. Ainda faltavam 4 esconderijos e o inevitável confronto com Artyom no tribunal. Meados de abril trouxe uma notícia desagradável. Na caixa de correio, Lada encontrou uma notificação de audiência judicial. Artyom havia protocolado um processo para retirar seus direitos maternos como prometido, alegando condições insalubres para a criação do menor Denis Artyomovich Zubarel e instabilidade psicológica da mãe, manifestada em comportamento irracional e recusa em cooperar com o pai da criança. As linhas dançavam diante de seus olhos, transformando-se em manchas borradas. Ela se apoiou na parede, sentindo o chão escapar debaixo dos pés. Tudo o que temia começava a se concretizar. Mamãe, por que você está chorando? Denis puxou sua manga, olhando-a com olhos preocupados.
Ela se ajoelhou, abraçando o filho e escondendo o rosto em seus cabelos. Não estou chorando, coelhinho. Só entrou um cisco no olho. Uma semana depois, chegaram os representantes do conselho tutelar, uma mulher severa de terno impecável e um homem jovem com uma pasta de documentos. Examinaram a casa com rigor, fizeram perguntas a Dennis, verificaram a geladeira e os armários. Lada permaneceu à distância, sentindo-se como uma criminosa. Havia escondido todas as descobertas em um esconderijo sob o assoalho, preparado com antecedência. Oficialmente trabalhava como tradutora remota e sobre a mesa estavam impressos contratos com clientes. As condições não são ideais, sentenciou a mulher, anotando algo em seu bloco. Mas não identificamos violações diretas. A criança está saudável, bem cuidada, e o vínculo com a mãe é pleno. Quando eles partiram, Lada desmoronou em lágrimas, permitindo-se pela primeira vez em muito tempo aquela fraqueza. Antonina Petrovna, que acompanhará a inspeção, abraçou seus ombros. Não se preocupe, menina. Esses citadinos não vão tirar seu filho. Qualquer um vê como o garoto é apegado a você. Mas Lada conhecia a verdade. Qualquer tribunal se inclinaria a favor de um pai abastado contra uma mãe solteira vivendo em uma casa semi-abandonada, sem condições básicas. No final de abril, encontraram o quinto esconderijo em um celeiro abandonado na periferia da aldeia vizinha. Lá entre documentos amarelados, hipotecas antigas, cartas e fotografias, Egor viu algo mais valioso que joias. Passou a noite inteira decifrando o arquivo familiar, reconstruindo a história de seus antepassados. Lada notou as mudanças nele. Passou a beber mais, falava por horas sobre a grandeza da linhagem dos Beloyarov, sobre a injustiça sofrida pela família. Cada vez mais frases como, quando recuperarmos o que é nosso, ou, eles pagarão pelo que fizeram com a nossa família, escapavam de seus lábios. No início de maio, após mais uma expedição, discutiram seriamente. Você não entende o valor do que encontramos. Gritava Egor, com o rosto avermelhado pela bebida. Não são apenas coisas para vender. É história, é legado. E você não entende que estão tirando meu filho? Retrucou Lada, baixando a voz para não acordar Dennis. Preciso de dinheiro para contratar um advogado, comprar uma casa decente. Sem isso, Artyom vai levá-lo embora. Use uma parte pequena, insistiu Egor. Vendemos algumas moedas, broches, dá para começar. O resto guardamos. Isso aqui é uma fortuna. Você faz ideia do que significa ter uma coleção dessas? Eu sei o que significa perder um filho, respondeu Lada secamente. E você? Ele se virou, e ela viu seus ombros tremerem. Desculpe, suspirou ela. Não queria. Não, você tem razão, murmurou Egor, a voz rouca. Não sei como é. Nunca tive família, só meu avô. Quando ele morreu, fiquei sozinho. Talvez por isso esse legado seja tão importante. É tudo que me resta. Fizeram as pazes, mas Lada sentia que algo entre eles havia se quebrado. Egor passava mais tempo na cidade, voltava bêbado, de olhos vermelhos e mãos trêmulas. Em meados de maio chegaram ao sexto esconderijo, o mais inacessível, localizado sob o altar da mesma igreja abandonada onde encontraram um mapa. Tiveram que desmontar a alvenaria de pedra, trabalhando à noite para não chamar atenção. Egor insistiu em fazer sozinhos, sem ajuda de conhecidos. Desconfiava cada vez mais de vazamentos. Quando finalmente abriram passagem para o pequeno cômodo subterrâneo sob o altar, até Lada, geralmente contida, não conseguiu conter um suspiro de admiração. Diante deles, uma verdadeira câmara do tesouro, prateleiras com livros raros em encadernações de couro, ícones em molduras preciosas e, acima de tudo, telas enroladas em tubos, cuidadosamente embrulhadas em tecido encerado. Egor, com mãos trêmulas, desdobrou a primeira tela, aproximando a lanterna. Meu Deus! Sussurrou. Era um Borovikovsky. Lada inclinou-se sobre a pintura. Do tecido escurecido pelo tempo, uma jovem em vestido claro da era classicista a observava, com um olhar pensativo e levemente melancólico. No canto inferior, a assinatura do artista. Tem certeza? Perguntou ela incrédula. É Borovikovsky autêntico. Você faz ideia do que isso significa? Ele estava eufórico. Suas obras são raridades de museu. Um retrato dele, isso são milhões. Empacotaram as descobertas com cuidado e as transportaram em etapas, evitando chamar atenção. Livros, pinturas, ícones. Levaram 2 dias e várias viagens. No final de maio, Egor insistiu em uma viagem a Moscou para mostrar a pintura a um especialista em arte russa, indicado por um amigo antiquário. Lada deixou Dennis aos cuidados de Antonina Petrovna e pela primeira vez em muito tempo, saiu da aldeia. O expert, um homem distinto de barba professorial, examinou longamente a tela.
verificando a autenticidade do tecido das tintas da técnica. Borovikovsky genuíno sem dúvida, concluiu. Retrato de uma desconhecida em vestido azul, provavelmente de 1797. Uma das obras perdidas do mestre. Perdidas? Repetiu Lada. Sim, minha cara. Essa pintura consta nas listas de obras de arte perdidas durante a Revolução e a Guerra Civil. Tecnicamente é considerada destruída. O velho tirou os óculos, limpando-os com um lenço. O valor, nas estimativas mais modestas, é de 200 a 300 milhões de rublos. Mas há um problema. Não pode ser vendida legalmente. Assim que tentarem leiloá-la, o Ministério da Cultura reclamará os direitos sobre ela. E se for por um colecionador privado? Perguntou Egor, cauteloso. O especialista sorriu. Aí o preço cai para 1/3 ou 1/4. Mas é possível com os devidos cuidados. No caminho de volta, Lada permaneceu em silêncio, olhando pela janela do trem as paisagens que passavam. Um conflito interno a dilacerava. Isso é roubar do Estado, finalmente disse. O que estamos prestes a fazer? É roubo. Egor virou-se para ela. Seus olhos brilharam com uma chama sombria. Quem roubou quem, Lada? O Estado da minha família ou o contrário? Eles fuzilaram meu bisavô, confiscaram tudo que ele construiu e colecionou por anos. E agora devemos simplesmente devolver o que nossos antepassados salvaram ao custo de suas vidas. Eu entendo, respondeu ela, baixinho. Mas a lei. Que se dane a lei, cortou ele, baixando a voz ao notar os olhares dos outros passageiros. Seu Artyom usa essa mesma lei para tirar seu filho. O que é mais importante? Uma legalidade abstrata ou Denis? Lada virou-se para a janela. Sua voz falhou. O trem seguia adiante, levando-os para um futuro cada vez mais incerto. O filho era mais importante que qualquer lei. Os acontecimentos se precipitaram como uma avalanche. No início de junho, apesar de todos os cuidados, Egor embebedou-se em um bar do centro do distrito e, sem querer, soltou a língua para um conhecido casual. Segundo seu próprio relato, não revelou diretamente as descobertas, mas insinuou um grande negócio que logo o tornaria rico. Alguns dias depois, estranhos começaram a aparecer perto da casa. Perguntavam aos vizinhos se haviam notado escavações por perto, se tinham visto algo incomum. Lada sentia a ameaça na pele. Escondeu Denis na casa de Antonina Petrovna e trancou-se em casa, observando pela janela os carros desconhecidos que passavam devagar pela rua. O desfecho veio em meados de junho. Era tarde da noite e Denis já dormia, e Lada terminava a tradução de um texto quando ouviu o barulho de um carro se aproximando. Espiou pela janela. Uma velha caminhonete com vidros escuros parou junto ao portão. 3 homens robustos, claramente de fora, desceram do veículo. Egor, sóbrio e tenso, colocou-se ao seu lado. Não abra, sussurrou. Talvez vão embora. Mas os visitantes não tinham intenção de partir. A batida na porta foi insistente, quase ameaçadora. Ei, donos da casa, abram. Temos assunto para conversar. Egor trocou um olhar com Lada e avançou lentamente em direção à porta. Ela deslizou até a cozinha, onde o machado estava escondido debaixo da mesa, sua única arma. Ouviu a voz de Egor surpreendentemente firme. Em que posso ajudar? Ora, ouvimos dizer que vocês andam procurando tesouros por aqui, disse um dos homens, espiando por cima do ombro do anfitrião. Que tal dividir com os vizinhos, hein? Não sei do que estão falando, cortou Egor. Que tesouros? Estou só reformando a casa. Para com isso, riu o segundo. O distrito inteiro já sabe. Dizem que vocês dois, com essa sua mulher, acharam o ouro dos czares. Lada saiu da cozinha, mantendo o machado escondido nas dobras da saia. Que absurdo! Somos pessoas comuns. Eu sou tradutora, trabalho de casa. Os intrusos trocaram olhares. O líder, um homem baixinho de corte militar, examinou a sala com um olhar calculista. Tá bom, a gente vai. Mas pensem no nosso oferecimento. Podemos ajudar com avaliação, venda. Ou então, deu de ombros. Quem sabe o que pode acontecer por essas bandas? Lugares desertos, né? Coisas ruins acontecem. Quando saíram, Egor trancou a porta com todas as fechaduras e encostou-se nela, exausto. Eles sabem, murmurou. Alguém contou. Ou adivinharam. Você mesmo disse que depois das escavações dos anos 90, muitos desconfiavam que havia coisas valiosas escondidas por aqui, respondeu Lada baixinho. Precisamos ir embora. Agora. Egor começou a andar de um lado para outro, febril. Vender o que der para vender rápido e sumir daqui. Lada aproximou-se do retrato da nobre desconhecida, pintado por Borovikovsky, que haviam escondido atrás do armário, enrolado em um lençol. Desdobrou-o com cuidado, fitando o rosto da mulher que viverá mais de 2 séculos antes.
Somos parecidas, sussurrou, como se falasse consigo mesma. Você também perdeu tudo e lutou pelos seus filhos. A noite de junho envolveu a vila em um manto abafado de ansiedade. Lada sentou-se junto à janela aberta, ouvindo um silêncio antinatural. Nem cães nem grilos, como se a própria natureza contivesse a respiração, pressentindo o perigo. O retrato da nobre, agora escondido debaixo da cama, parecia clamar por ela através das trevas e do tempo. Mulher para mulher, mãe para mãe. Você também teve medo de perder tudo? Perguntou Lada em pensamento, enquanto afagava o cabelo de Dennis, adormecido. O menino apertava contra o peito um urso de pelúcia gasto, última lembrança da vida que deixaram para trás. Os carros chegaram ao amanhecer, 2 jipes pretos sem placas. Do primeiro desceram os mesmos 3 homens da noite anterior, mas desta vez seus rostos não escondiam nenhum vestígio de falsa cordialidade. Abre, gostosa, a voz do líder cortou o silêncio da madrugada. Temos assunto para resolver. Egor, que passará a noite em febril preparação, correu para a janela. Pega Dennis e sai pela porta dos fundos. Antonina Petrovna, eu o seguro, mas você vai embora. Seus olhos brilhavam com algo novo, uma mistura de determinação e desespero. Lada envolveu Dennis, ainda sonolento, em um cobertor e escapou pela saída dos fundos. A última coisa que ouviu foi o estrondo da porta sendo arrombada e a voz rouca de Egor. Senhores, vamos conversar como pessoas civilizadas. Ao anoitecer do mesmo dia, as ameaças choveram de todos os lados, como se uma represa invisível tivesse se rompido. Eles nos deram 24 horas, disse Egor, pressionando um pacote de gelo contra a face inchada. Ou entregamos metade do que encontramos ou... Ele olhou para Dennis, absorto em colorir um desenho, e não terminou a frase. A Receita ligou, acrescentou Lada em voz baixa. Começaram uma fiscalização por denúncia anônima. De onde, perguntam, um desempregado tira dinheiro para reformar a casa? Artyom, exalou Egor. Não ele mesmo, claro, através de seus contatos. Lada sentiu em silêncio. Havia tempo notado um carro com vidros escuros estacionado na periferia da vila. Artyom não pretendia recuar. Ele estava indo ao banco. O telefone tocou perto da meia-noite quando Dennis já dormia. A voz de Artyom, geralmente controlada, soava agora com um triunfo mal disfarçado. Lada, sei tudo sobre suas escavações arqueológicas. Quer manter sua liberdade? Entregue-me o menino, e eu esquecerei o que vi. Ela apertou o aparelho com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Você me seguiu? Não pessoalmente, riu ele. Existem profissionais. Não importa. Importa sim. Tenho fotos das escavações, imagens dos objetos que vocês retiraram dos esconderijos. E um bom amigo meu do comitê de investigação ficou muito interessado. O que você quer? Sua voz saiu abafada, como se viesse debaixo da terra. Apenas o que é meu por direito. Meu filho. Havia algo em seu tom que soava quase sincero. Entenda, posso dar a ele tudo. Educação, oportunidades, futuro. O que você pode oferecer, além de uma vida fugindo? Lada permaneceu em silêncio, e Artyom interpretou isso como fraqueza. Dou uma semana para pensar. Depois, meu amigo abre um processo por roubo de bens culturais. E isso, como você sabe, dá até 10 anos de prisão. Precisamos vender e ir embora, declarou Lada, naquela mesma noite, enquanto ela e Egor conversavam em voz baixa no alpendre. Não há outra saída. Mas como? Não dá para vender legalmente. Egor batia os dedos nervosamente no corrimão. E no mercado negro nos passam a perna. Seu amigo, o antiquário. Ele deve ter contatos. Egor assentiu relutante. O preço será 5 vezes menor que o real. Mesmo assim, são 40, 50 milhões. Depois de 3 dias de negociações intensas, apareceu um comprador, um colecionador privado europeu disposto a adquirir toda a coleção de uma vez. Marcaram um encontro preliminar em Moscou, no Hotel Metropol, território neutro, onde ninguém fazia perguntas demais. Egor parecia ter aceitado o inevitável, mas, na véspera da viagem, afundou-se em uma bebedeira pesada. Lada o encontrou no quintal com uma garrafa de vinho do Porto Barato. Estamos vendendo a memória do meu bisavô, gritava, gesticulando. Isso é sacrilégio. Ele deu a vida para guardar essas coisas. Seu bisavô as guardou para os descendentes, respondeu Lada, ajudando-o a se levantar. Para que vivessem, não morressem por causa de objetos por mais valiosos que sejam. Ele a empurrou. O que você entende? Você não é uma Beloyar, para você isso não tem. Algo dentro de Lada se rompeu naquele instante. Não foi apenas a traição de Egor, foi a última fibra de ilusão que se desfez. Ela entendeu com uma clareza dolorosa que não poderia contar com ninguém além de si mesma.
Nem com os homens que entravam e saíam de sua vida, levando consigo pedaços de sua alma. Nem com o Estado indiferente ao destino de uma mãe solteira. Nem com leis que protegiam os fortes e esmagavam os fracos. Só ela, sozinha, entre o filho e um mundo pronto para devorá-los. Moscou a recebeu com o calor sufocante de julho e a indiferença de uma metrópole de milhões, onde o desespero alheio se dissolve no ar como fumaça. Lada deixou Denis aos cuidados de Antonina Petrovna, fazendo-a prometer que não abriria a porta para estranhos. Com uma mala que, apesar de pesar menos de 10 quilos, parecia carregar o peso de séculos, ela seguiu para a estação. Dentro, as peças selecionadas para a primeira negociação, algumas moedas antigas, um crucifixo de prata, 2 pequenas ícones e, acima de tudo, o retrato de Borovikovsky, uma obra que, sozinha, valia mais do que tudo que ela já possuíra. Egor deveria chegar no trem seguinte, mas atrasou-se, resolvendo últimos detalhes com um conhecido antiquário. Lada não esperou. Alugou um quarto modesto em uma pensão próxima à estação e começou os preparativos. Dispôs as peças sobre a cama com cuidado cirúrgico, fotografou-as uma a uma, como combinado, e enviou as imagens para o endereço indicado. A resposta chegou quase instantaneamente, encontro confirmado. Amanhã, ao meio-dia. Hotel Metropol, suíte 307. À noite, Egor ligou. A voz, embora sóbria, soava distante, como se ele já estivesse em outro lugar. Tudo certo? As coisas estão aí? Perguntou. Sim, respondeu Lada seca. Amanhã, às 12, chego de manhã cedo. Nos encontramos às 8 na estação Kazan. Sua entonação, um misto de tensão e algo mais resignação, talvez fez um alerta silencioso disparar em sua mente. Mas ela atribuiu o incômodo ao nervosismo da situação. Na manhã seguinte, Egor não apareceu. Lada esperou 2 horas, o coração apertado, antes de seguir sozinha para o hotel. 1 hora antes do horário marcado, bateram à porta. Senhor Frederic, anunciou uma voz feminina do outro lado. Ao abrir, deparou-se não com o intermediário esperado, mas com uma mulher jovem, vestida em um terno impecável. Helena Sergeyevna, advogada do colecionador, apresentou-se, entrando sem esperar convite. Podemos conversar? Os termos foram claros. 60 milhões de rublos pela coleção completa. 5 milhões como sinal naquele mesmo dia, o restante após a entrega integral dos itens. Meu cliente está disposto a ignorar a ambiguidade da procedência, observou Helena, com um sorriso que não chegava aos olhos. Mas exige absoluto sigilo. Lada assentiu. Tudo corria demais bem. O pressentimento que ela aprenderá a não ignorar, coçou-lhe a nuca como uma lâmina. Meia hora antes do encontro, o telefone tocou. Número desconhecido. Lada Nikolaevna. A voz era irreconhecível, mas ela soube, sem sombra de dúvida, quem falava. Egor, o que aconteceu? Perdoa-me. Sua voz tremia. Não consegui. É uma relíquia da família. Liguei para a polícia. Eles estão a caminho. E o Artyom, ele também sabe. Seus homens estão indo atrás de você. Corra. O celular escorregou de seus dedos entorpecidos. Mais uma traição. Como se um feitiço a perseguisse, destruindo cada apoio, cada esperança. Com mãos trêmulas, ela juntou o que pôde, as moedas de ouro, as joias do esconderijo no cemitério, um pequeno turíbulo de prata. O retrato de Borovikovsky ficou para trás, grande demais para ser escondido, pesado demais para ser carregado. Quando já saía pela porta dos fundos, o telefone vibrou novamente. Era Helena Sergeyevna. Os 5 milhões foram depositados em sua conta. Lada mal teve tempo de fechar a porta atrás de si quando viu, pela janela do corredor, as viaturas policiais estacionando na frente do hotel. Desceu as escadas de serviço em disparada, misturou-se à multidão na Praça da Revolução, trocou de linha de metrô 2 vezes. 2 horas depois, já estava na estação, comprando uma passagem para o primeiro trem que a levasse para longe, uma pequena cidade a 50 quilômetros de Kamenka. A casa recebeu com um silêncio sinistro. A porta da frente arrombada. Objetos espalhados pelo chão, gavetas reviradas, papéis rasgados, restos do mapa que ela e Egor haviam usado para localizar os esconderijos. Denis! Gritou, o sangue gelando nas veias. SHHH mais baixo. Sussurrou uma voz atrás do fogão. Antonina Petrovna surgiu do esconderijo, o rosto marcado pelo cansaço. O menino está no porão da vizinha. Escondi assim que a polícia chegou. E o Egor? Levaram. A velha sacudiu a cabeça. Aqui mesmo na porta. Gritava algo sobre herança, sobre o avô. Resistiu. As notícias pioraram. A aldeia inteira falava dos caçadores de tesouros e das riquezas encontradas. Alguns diziam que o valor da coleção chegava a bilhões.
O Artyom ligou, contou Antonina Petrovna, baixando a voz. Disse que vem amanhã buscar o garoto, com papéis e tudo. Que é pai, que tem direitos. Lada fechou os olhos, sentindo o mundo encolher até se reduzir a um único ponto. O coração pequeno de Denis batendo no mesmo ritmo que o seu. Preciso ver o Egor, declarou, a voz firme apesar do tremor nas mãos. O presídio regional, um prédio cinza atrás de muros altos, parecia a entrada do inferno. Ela torcia o passe entre os dedos, esperando que o guarda trouxesse Egor. Quando ele apareceu na porta da sala de visitas, magro, com olheiras fundas, mas lúcido como nunca, Lada sentiu algo se partir dentro dela. Lada, exalou ele sentando-se à sua frente. Pensei que já tivesse ido embora. Como vê, não fui. Sua voz era gélida. Por que, Egor? Por que nos traiu? Ele baixou os olhos. Quis fazer o certo. Esse dinheiro é amaldiçoado. Só traria desgraça. A coleção pertence ao povo, a um museu, não a um colecionador que a trancafiaria em um cofre. Você roubou o futuro do meu filho por suas culpas. As palavras saíram cortantes, carregadas de lágrimas contidas. Nunca te perdoarei. Egor levantou o olhar, exausto. Talvez seja melhor assim. Você é boa demais para este mundo. Demais real. Estendeu a mão sobre a mesa, mas ela recuou. E agora? O que vai acontecer comigo? Roubo de patrimônio cultural, escavações ilegais. Um riso amargo. 5 anos, se tiver sorte. Mas não se preocupe. Disse que você não tinha culpa, que fui eu quem a envolvi. Isso não vai salvar meu filho do Artyom. Fuja. Sua voz era um sussurro. Você tem raízes alemãs, não? Falou uma vez, na Alemanha pode começar de novo. Lada agiu como se tivesse ensaiado aquele momento a vida inteira. Através de contatos do antiquário, encontrou alguém que resolvia documentos. Os 5 milhões na conta permitiam não poupar despesas. Raízes alemãs pelo lado do pai? Confirmou o homem, de olhos inquietos. Então tem direito pleno à cidadania. Os papéis ficam prontos em uma semana. Volgou a Kamenka pela última vez, buscar Denis e se despedir da casa que, apesar de tudo, havia sido seu refúgio. Antonina Petrovna a recebeu com lágrimas nos olhos. Vai embora então. É o certo. Não há mais nada para vocês aqui. O Artyom esteve ontem, ameaçou chamar a polícia se eu não entregasse o menino. Disse que vocês tinham ido para a cidade, para parentes. Na última noite naquele lar abandonado, Lada queimou tudo na lareira. O diário da governanta alemã, os restos dos mapas, suas anotações, qualquer coisa que pudesse levar a pista sobre os tesouros, sobre um passado que deveria ficar ali, entre aquelas paredes. Na manhã seguinte, ao abraçar Antonina Petrovna no portal, não conseguiu conter as lágrimas. Obrigada por não me deixar quebrar de vez. A velha fez o sinal da cruz sobre ela. Vá com Deus, filha. Você é forte. Vai conseguir. E cuide do menino. Sua voz embargou. Nele está a sua. A estação Sheremetyevo fervilhava como uma colmeia multilingue, engolindo e cuspindo destinos a cada minuto. Lada apertava com força a mão de Denis, avançando em direção ao balcão de check-in. No bolso, o passaporte alemão obtido com base nos documentos do pai. Na carteira, o cartão plástico com os últimos vestígios do dinheiro da transação que nunca se concretizou. No fundo da bolsa, algumas moedas de ouro e joias resgatadas do passado, escondidas com cuidado entre as roupinhas do menino. Guten Tag sorriu à atendente atrás do guichê. Flug nach Frankfurt am Main? Lada assentiu, estendendo os documentos. A mão tremia traidora, mas a voz saía firme, sim, para mim e meu filho. Quando as formalidades foram resolvidas e eles se dirigiram ao controle de segurança, Denis puxou sua manga. Mamãe, a gente está indo para casa? Ela se agachou, olhando nos olhos do filho, tão parecidos com os de Artyom, mas com uma luz diferente, mais clara, mais esperançosa. Sim, meu amor, a gente está indo para casa. Pela primeira vez em 2 anos, não tinha medo do futuro. Uma parte dela havia ficado para trás, na casa abandonada com o teto gotejante, nas mãos do homem que a traíra, na tela centenária da nobre desconhecida de olhos tristes. Mas o essencial ela levava consigo, o filho e o direito de recomeçar. Dresden os recebeu com uma chuva setembrina, fina porém insistente, como se quisesse lavar deles a poeira da longa jornada. Lada ficava à janela do pequeno apartamento alugado em Neustadt, segurando uma xícara de chá já frio, observando a rua molhada onde transeuntes apressados passavam sob guarda-chuvas coloridos. Havia algo naquela cena, ordenada, previsível, metódica, que ao mesmo tempo acalmava e lhe dava uma estranha sensação de irrealidade. Muti, Sachau mal. A voz de Denis a tirou do torpor. O menino sentava-se no chão, montando os trilhos de um novo trem de brinquedo,
presente de uma assistente social do programa para refugiados. Ishbin Erson, respondeu ela automaticamente, surpresa com a facilidade com que as palavras alemãs voltavam à sua fala. Como um rio que por um tempo correu subterrâneo, mas agora encontrava novamente o caminho para a superfície. Denis já frequentava o kindergarten havia um mês e absorvia o idioma como uma esponja. As palavras alemãs se misturavam às russas em sua fala, criando um mosaico linguístico que Lada sabia, um dia se transformaria em um bloco único. A Rússia para ele seria apenas uma lembrança vaga, um lugar onde nasceu. E para ela, um país que lhe dera a vida, a educação, o primeiro amor, e lhe tirara tudo o que amava. Um país onde estava a tumba da mãe e a casa de teto gotejante. O país de Artyom e de Egor, dois homens que cada um à sua maneira lhe haviam partido o coração. Cúpulas douradas de igrejas e estradas poeirentas de aldeia. Livros de Pushkin e Akhmatova nas prateleiras da biblioteca universitária. O gelo cortante e a beleza frágil da primeira neve. Tudo isso agora existia apenas no território da memória, separado dela por uma parede invisível mas intransponível. Frau Kretscher, a voz de Era Bersedzan, diretor da agência de traduções, um homem de barba grisalha bem aparada, trouxe-a de volta. Ele lhe devolvia a pasta com os documentos. Gostaríamos de lhe oferecer um contrato permanente. Os 2 meses de período probatório haviam passado. Lada sentiu um calor se espalhar por dentro. Sua primeira conquista real na nova terra. O alemão que resgatara das profundezas da memória, polido em cursos intensivos, revelara-se suficiente para trabalhar com textos jurídicos. 2.500 euros por mês, mais seguro saúde, continuou o diretor. Contrato padrão de 1 ano, com possibilidade de renovação. Em casa, convertendo a quantia em rublos, sentiu uma tontura estranha diante dos números. Ali na próspera cidade alemã, aquele valor garantia apenas uma vida modesta. Na Rússia, seria considerada uma mulher abastada. No pequeno mas arrumado apartamento, coisas novas iam aparecendo aos poucos. Cortinas nas janelas, estantes para livros, brinquedos para Denis. Cada compra parecia uma pequena vitória, uma prova de que a nova vida estava enraizando-se em solo estrangeiro. À noite, quando Denis já dormia, ela passava horas diante do notebook velho, aperfeiçoando o alemão, lendo notícias da Rússia, checando se havia alguma menção ao caso dos caçadores de tesouros ou a Yegor Beloyar. Até então, silêncio. Ou o processo era sigiloso, ou não tinha importância suficiente para os noticiários. Às vezes, sonhava com a escada de madeira da casa velha, rangendo sob seus passos, ou ouvia a voz de Antonina Petrovna contando a Denis a história do Kolobó. Nessas noites, acordava com os olhos úmidos e ficava deitada no escuro, ouvindo a respiração do filho na caminha ao lado. Thomas Miller apareceu em sua vida no início de novembro, durante uma reunião de pais no kindergarten. Alto de óculos, com um rosto simples mas acolhedor. Diferente dos outros pais, ele anotava com atenção tudo que a educadora dizia em um pequeno bloco. Seu filho aprende o idioma de forma impressionante, comentou ele depois da reunião, quando se encontraram no vestíbulo. Minha Lena ainda confunde os artigos, mesmo tendo nascido aqui. Crianças se adaptam rápido, respondeu Lada, ajustando nervosamente o cachecol. Conversas com estranhos ainda a deixavam em guarda, especialmente quando vinham de homens tão decididos quanto aquele. Ele sorriu, estendendo a mão. Thomas Miller, pai da Lena. Ela está no grupo das borboletas. Lada Kretscher, mãe do Denis. Grupo dos besouros. Assim começou o conhecimento, a partir de uma conversa sobre crianças e artigos. Uma semana depois, eles se esbarraram no parque onde Denis e Lena giravam na mesma roda gigante. A conversa fluiu, desta vez sobre as dificuldades de criar um filho sozinho. Talvez a gente pudesse tomar um café algum dia? Ele propôs, inesperadamente. Só nós dois. Para falar de coisas de adulto. Ela queria recusar. Quis dizer que não estava pronta, que tinha medo de confiar em alguém novamente, que carregava dentro de si demasiados cacos afiados, capazes de ferir quem quer que se aproximasse. Mas em vez disso, ouviu sua própria voz aceitando com um sorriso. Ela precisava responder. Afastou-se para o corredor, sentindo o coração bater descompassado na garganta. Lada Nikolaevna. A voz do outro lado da linha soava formal, com um tom quase imperceptível de ameaça. Aqui fala a Interpol. Temos um pedido das autoridades russas. Janeiro de 2022 começou com uma intimação policial. Artem, incapaz de alcançá-la pelos canais russos, acionara mecanismos internacionais. As acusações soavam absurdas, mas assustadoramente sérias. Sequestro de menor, contrabando de bens culturais, fraude. Preciso de um advogado, disse Lada ao telefone, forçando a voz a permanecer firme.
um bom advogado em direito internacional. Do outro lado, Thomas hesitou por um segundo. Posso ajudar, mas preciso saber a verdade. Toda a verdade, Lada. Ela fechou os olhos, sentindo as lágrimas escorrerem pelo rosto. Sim, você precisa saber. Naquela noite, depois que Dennis adormeceu e a neve de fevereiro caía densa além da janela, ela contou tudo, desde o primeiro encontro com Artem até o último olhar para o retrato da nobre pintado por Borovikovsky, a casa com o teto que gotejava, os esconderijos sob os alicerces do moinho, a traição de Yegor e a fuga pelas ruas de Moscou com joias escondidas na bolsa. Thomas ouvia em silêncio, apenas ocasionalmente tomando um gole do chá já frio. Quando ela terminou, a sala ficou imersa em um silêncio só quebrado pelo tic-tac do relógio. Você precisa entender, disse Lada finalmente, sem levantar os olhos. Eu nunca quis roubar aquelas coisas. Elas não pertenciam ao Estado. A família de Yegor as escondeu para salvá-las da confiscação. Lada, Thomas interrompeu-a suavemente, cobrindo sua mão com a dele. Não sou juiz nem promotor. Vejo diante de mim uma mulher que protegeu seu filho. Qualquer mãe faria o mesmo. Ela ergueu o olhar, esperando encontrar julgamento, desconfiança ou, pior, piedade. Mas havia apenas compreensão tranquila. Vamos dar um jeito nisso, afirmou ele com convicção. Artem não levará Dennis. Eu prometo. Os meses seguintes se transformaram em uma batalha jurídica exaustiva. A advogada que Thomas encontrou, Helena Weiss, alemã de origem russa, revelou-se uma bulldog de saias. Ela se apegou à única brecha salvadora, a nulidade do casamento de Lada com Artem. Se seu casamento foi inválido desde o início por causa de seu outro casamento vigente, explicava Helena, ele não tem direitos legais sobre a criança. Precisamos de documentos da Rússia que comprovem isso. Por um milagre, e provavelmente graças a uma quantia considerável transferida para a conta de um advogado moscovita, os papéis necessários foram obtidos. A acusação de sequestro desmoronou. Restavam as alegações sobre o contrabando de bens culturais, mas sem provas concretas, e Artem não as tinha. A perseguição nessa frente também se esvaiu. Até meados de março, a tempestade jurídica havia passado. Lada podia finalmente respirar aliviada, mas as feridas da alma exigiam outro tipo de cura. A insistência de Thomas a levou a um psicólogo, uma alemã de voz suave e olhar perspicaz. Perda da mãe na adolescência, abuso psicológico do marido, traição de um amigo, enumerava a doutora Elga, fazendo anotações em seu caderno. Lada, você passou por mais traumas do que muitos enfrentam em toda a vida. E mesmo assim continua funcionando. Isso é uma força incrível. Não me sinto forte, confessou Lada. Às vezes acho que estou me despedaçando. E no entanto, você se levanta todos os dias, leva seu filho à escola, vai trabalhar, constrói uma nova vida. Isso é a verdadeira força, não a ausência de dor, mas a capacidade de viver apesar dela. Pouco a pouco, sessão após sessão, Lada começou a se reconstruir. Não a jovem ingênua que se apaixonara por Artem, nem a mãe desesperada que cavava esconderijos em busca de salvação. Uma nova Lada com cicatrizes, mas sem feridas abertas. Com experiência, mas sem o medo paralisante. Com um passado, mas voltada para o futuro. Dennis se adaptou com uma velocidade surpreendente. Na primavera já falava alemão com fluência, tinha amigos no jardim de infância e adorava os fins de semana em que Thomas os levava, junto com Lena, ao zoológico ou ao museu. Mamãe, o papai Tom vem hoje? Perguntou certa noite quando Lada o deitava. Ela congelou sem saber o que responder. Papai Tom. Sou tão natural vindo de uma criança que precisava de uma figura masculina em sua vida. Se você quiser, posso convidá-lo, disse ela com cuidado. Dennis assentiu com entusiasmo. Quero. Ele prometeu ler um livro sobre dinossauros para mim. Lada enviou uma mensagem, e em meia hora Thomas estava lá, com um livro enorme sobre dinossauros e uma caixa de chocolates para ela. Papai Tom, repetiu ele mais tarde, quando Dennis finalmente dormiu. Isso é uma grande responsabilidade. Entendo se você não estiver pronto, apressou-se a dizer Lada. Não, não é isso, respondeu Thomas, tomando suas mãos. Estou pronto. Mais do que pronto. Só quero ter certeza de que você também quer. Em vez de responder, ela o beijou de verdade, sem dúvidas ou medo, permitindo-se confiar em um homem pela primeira vez depois de tudo que viverá. Lada observava Thomas ensinando Dennis a empinar um papagaio de papel. O vento leve do outono levava a pipa para o céu, enquanto o menino ria, correndo com os pés descalços na grama ainda úmida pela manhã. Talvez tenhamos nos enganado? A voz de Artyom, ao telefone, trouxe consigo um tom de desespero que ela não ouvia há anos. Talvez a gente tente de novo, pelo bem de Dennis.
Dentro dela não surgiu a raiva que outrora queimaria como ácido. Em vez disso, uma onda calma e firme de certeza a invadiu, como a maré que sobe devagar e implacável. Artyom, você me ensinou a lição mais importante. Nunca confiar em um homem mais do que em mim mesma. Sua voz não tremia. Obrigada pela aula. E por Dennis, a única coisa boa que existiu entre nós. Ela desligou o telefone antes que ele pudesse responder. Quando voltou para o jardim, Thomas ergueu os olhos questionador. Tudo bem? Lada sorriu, sentindo um calor se espalhar pelo peito, como mel derretido. Apenas um fantasma do passado. Ele não voltará. À noite, ao adormecer ao lado de Thomas, ela às vezes pensava no retrato da aristocrata desconhecida, abandonado no hotel de Moscou. Quem o teria encontrado? Teriam suas mãos delicadas, pintadas com tinta a óleo séculos atrás, acabado em algum museu, entre luzes frias e placas explicativas? Ou estaria agora pendurado na parede de um colecionador particular, observando em silêncio o vai-vem de uma vida que não era sua? As perguntas já não doíam. Eram como fotografias amareladas em um álbum antigo, lembranças de uma vida que ela viverá, mas não a vida que agora habitava. Sua vida real estava ali, naquela cidade onde seus ancestrais haviam caminhado antes dela, com um homem que a aceitara com todas as cicatrizes, algumas visíveis, outras gravadas na alma, e com um filho que pela primeira vez, podia crescer sem o peso do medo. Depois de 3 anos, Lada dormia sem se contorcer ao som de passos imaginários na escada. A sombra do passado ainda a seguia, é verdade, mas já não bloqueava a luz. Era apenas uma silhueta alongada no chão que se dissipava ao meio-dia. O casamento foi marcado para outubro, época em que as folhas se tingem de duro e o ar cheira a maçãs maduras, quase ácidas. Lada não escolheu um vestido branco. Optou por um tom dourado areia, como as folhas que caíam das árvores do jardim onde a cerimônia aconteceria. Não haveria pompa, apenas amigos próximos, alguns colegas de Thomas e, para sua surpresa, meia dúzia de parentes distantes pela linha paterna, encontrados por ele em arquivos empoeirados de igrejas e cartórios. Daziz Anglobitsch! Exclamou uma senhora idosa, sua tia-avó Marta, folheando as fotografias antigas que Lada trouxera da Rússia. Os dedos trêmulos pararam sobre um rosto que poderia ser o dela, se não fosse pelo vestido de renda e o penteado severo da década de 1920. Você é igualzinha à nossa avó Emma. Dennis, sério e solene em seu terninho, uma versão em miniatura de Thomas, carregava as alianças com a expressão de quem compreendia a gravidade do momento. Lena, toda rendas e fitas, espalhava pétalas de rosa no caminho da noiva com a importância de uma rainha em seu baile de coroação. Eles já não eram meu filho e sua filha. Eram simplesmente nossos filhos, uma família costurada com retalhos de destinos diferentes, transformados em um tecido resistente. No jantar íntimo que se seguiu, o tio de Thomas, um professor de filosofia de cabelos grisalhos e voz calma, levantou sua taça. Pela nova família disse, olhando para cada um deles. Por aqueles que se encontraram, atravessando fronteiras de países e de medos próprios. Lada observou os novos parentes, as crianças rindo, o marido, que palavra estranha depois de tudo, e no entanto tão certa, e pensou, eis a verdadeira fortuna. Não as moedas de ouro do esconderijo, nem as pinturas de mestres esquecidos, mas os fios invisíveis que os uniam, frágeis e ao mesmo tempo, mais fortes que qualquer metal. Quando Lada anunciou que precisava voltar à Rússia, mesmo que por pouco tempo, Thomas não hesitou. Vou com você, disse com um tom que não admitia réplica. Quero ver o lugar que mudou a vida da minha esposa. Lena ficou com a avó, mas Dennis foi com eles. Lada sentia que era importante para o menino reencontrar, mesmo que por um instante, a terra onde nascerá, enquanto as memórias dela ainda tremeluziam em sua mente infantil como brasas sob cinzas. A Rússia os recebeu com a lama de abril, aquela rasputitsa que transformava estradas em atoleiros e deixava no ar um cheiro de terra úmida e brotos verdes. A aldeia de Kamianka parecia intocada pelo tempo, as mesmas casas tortas, a mesma rua sinuosa, a mesma sensação de que o relógio havia parado décadas atrás. A casa dos Beloyarov ainda estava de pé, vazia, mas não arruinada. Antonina Petrovna, mais curvada pelos anos, porém com o mesmo brilho vivo nos olhos, esperava-os junto ao portão. Sabia que você voltaria, disse simplesmente, abraçando Lada com força. As mulheres fortes sempre voltam às origens. Seus olhos se detiveram em Dennis, agora um garoto alto, de roupas europeias e expressão séria. Ele sorriu constrangido, tentando recordar a velha senhora que lhe dera piruxi de cereja quando era pequeno. Where is she? Sussurrou para a mãe, passando sem querer para o alemão nervoso. É a vovó Tônia, respondeu Lada em russo.
Ela nos ajudou muito quando morávamos aqui. O nó lhe subiu a garganta ao cruzarem a soleira da casa. O mesmo assoalho rangente. A mesma janela do segundo andar, onde o sinal de internet mal chegava. A mesma lareira que ela aprenderá a acender nas longas noites de inverno. Ali, entre aquelas paredes, havia conhecido o desespero mais profundo e, paradoxalmente, a primeira centelha de esperança. Dentro da casa, o diretor do museu local os aguardava. Um homem de meia-idade, de óculos e olhar atento, indicou a mesa onde documentos amarelados estavam dispostos com cuidado. Aqui estão os papéis que encontramos, disse. E aqui o conteúdo do esconderijo. O esconderijo debaixo da lareira, mencionado na carta de Yegor antes de morrer, de fato existia. Lá dentro, haviam descoberto livros raros do século XIX, cartas de represaliados que Ilya Beloyarov conseguirá salvar de alguma forma, fotografias de propriedades perdidas e seus donos, rostos que o tempo e a história haviam apagado. Thomas, sem entender o russo dos documentos, permanecia ao seu lado, a mão firme sobre a dela. Um apoio silencioso exatamente do que ela precisava. Sabemos que você pode ter guardado outros itens da coleção, disse o diretor, cauteloso, quando terminaram de examinar os papéis. Não vamos fazer acusações nem exigências, mas se houver possibilidade de reunificar a coleção. Lada demorou a responder. Seus olhos percorreram o cômodo onde, anos antes, tudo começara, o medo, a fuga, a reinvenção. Tenho algumas coisas, disse por fim. Algumas moedas de ouro e joias do esconderijo do cemitério. Vou entregá-las a vocês e Thomas ajudará com a documentação para a transferência internacional. Um mês depois, a exposição Patrimônio Resgatado, coleção privada de vítimas das repressões políticas, foi inaugurada no Museu Regional. O diretor havia tecido uma narrativa em torno dos objetos, a história de uma família de comerciantes que sobrevivera à Revolução, dos tesouros escondidos da confisco, da tragédia de uma classe inteira apagada pela nova ordem. Jornalistas, historiadores e autoridades lotavam o salão. Lada permaneceu à parte, sem querer chamar atenção, a mão de Dennis entre as suas, sentindo o olhar sólido de Thomas ao seu lado. Foi ali, no meio do burburinho e dos flashes que o viu. Artyom estava mais velho. Sulcos profundos marcavam o rosto antes liso, e o terno simples, claramente grande demais para ele, denunciava que havia perdido peso. Mas os olhos eram os mesmos, afiados, avaliativos, embora agora com uma sombra de algo que poderia ser arrependimento. Ele não tentou se esconder. Caminhou até ela com passos incertos, como se temesse que ela se virasse e fugisse. Lada, sua voz soava rouca, quebrada. Você está linda. Olá, Artyom. Ela o encarou sem piscar. Seus olhos baixaram para Dennis, que se encostou mais na mãe, desconfiado. E aí, campeão? Artyom tentou sorrir. Lembra de mim? O menino o observou sem reconhecimento, e instintivamente estendeu a mão para Thomas. Papa, where is? Perguntou em alemão, nervoso. Algo passou pelo olhar de Artyom. Dor, compreensão, aceitação. Lada, eu entendi, murmurou, olhando para um ponto além dela. Você tinha razão. Dinheiro não é tudo. O que importa é o que fica depois de nós. Ela permaneceu em silêncio, sem encontrar palavras, nem de consolo nem de reprovação. Apenas observava aquele homem que um dia amara, temera, odiara e que agora, diante dela, não despertava nada além de uma leve melancolia pelas oportunidades perdidas. Renuncio a todas as reivindicações sobre Dennis, continuou Artyom, estendendo um envelope. Aqui estão os documentos, autenticados em cartório. Que ele tenha um pai de verdade. Merece algo melhor do que eu. Lada pegou o envelope lentamente, ainda incrédula. Seria mesmo o fim? A última sombra do passado finalmente se dissipando? Artyom pronunciou seu nome pela primeira vez em anos sem que um calafrio a percorresse. Você me deu um filho e me ensinou a ser forte. Isso basta para o perdão. Talvez não fosse inteiramente verdade, mas aquelas palavras não eram tanto para ele quanto para si mesma, um corte definitivo nos laços que os uniram por tanto tempo. Antes da partida para a Alemanha, visitaram o cemitério. A tumba de Yegor Beloyar, modesta, coberta de mato, com uma cruz de madeira simples. Lada depositou sobre o montículo um buquê de flores silvestres colhidas à beira da floresta. Perdoe-me, Yegor, sussurrou de pé diante da lápide. Ambos buscávamos tesouros, mas você no passado e eu no futuro. Passou os dedos pela inscrição. Yegor Beloyar, último guardião do segredo familiar. Agora o segredo pertence a todos, acrescentou. Era assim que deveria ser desde o início. Thomas, que se mantinha a uma distância respeitosa, aproximou-se e abraçou seus ombros. Pronto para voltar para casa?
Ela sentiu, lançando um último olhar ao céu russo, as bétulas russas, a terra que sempre levaria consigo, mesmo que seu lar agora estivesse em outro lugar. O retorno à Alemanha marcou o início de uma nova fase. Com experiência em escritórios de tradução e reputação de profissional confiável, Lada arriscou-se a abrir seu próprio negócio, uma pequena agência especializada em textos histórico-culturais. Thomas, inspirado por sua história, passou a ajudar imigrantes russos com questões jurídicas. Em dezembro nasceu Anna, uma criatura minúscula de olhar atento e uma penugem loura na cabeça. Deram-lhe esse nome em homenagem à tia de Lada, que a criará após a morte da mãe. O verão de 2023 foi excepcionalmente quente. Organizaram um piquenique no Parque de Dresden, estenderam um cobertor sob um carvalho frondoso, abriram a cesta com comida, uma garrafa de vinho leve para os adultos e suco para as crianças. Denis, agora com 6 anos, empurrava o carrinho da irmã de 3 meses com ar solene, explicando-lhe em uma mistura de russo, alemão e inglês que começara a aprender, sobre besouros, flores e nuvens. Olha, Aneca, essa nuvem parece um elefante, e aquela ali é igual a um castelo de verdade. Sua voz aguda ecoava pela clareira. Lada, encostada no tronco da árvore com um notebook no colo, começava a escrever memórias, não para publicar, mas para os filhos, para que um dia conhecessem a história da família. No alto da tela, o título: Como perdi uma casa e encontrei uma pátria. Thomas sentou-se ao seu lado, oferecendo-lhe uma taça de vinho. Vai ser uma grande escritora. Talvez apenas uma guardiã de memórias, sorriu ela. Alguém precisa lembrar. Falando em memória, ele tirou do bolso um envelope. Uma carta da Rússia do museu. Lada abriu o envelope. O diretor informava que em 2 meses, a exposição receberá 50.000 visitantes. Muitos encontraram informações sobre antepassados reprimidos graças aos documentos dos Beloyar. A história de uma família tornou-se a chave para milhares de outras. Mamãe. Denis correu até ela ofegante, os olhos brilhantes. A gente vai voltar para a Rússia um dia? Lada puxou o filho para si, inalando o cheiro de seus cabelos, uma mistura de sol, vento e shampoo infantil. Filho, lar não é um lugar. Lar são as pessoas que amamos, e elas estão sempre conosco. À noite, depois de deitar as crianças, ela ficou à escrivaninha, olhando para a foto emoldurada da casa abandonada em Kamenka. Ao lado, uma foto da família, ela, Thomas, Denis e a pequena Anna. Obrigado, velha casa, murmurou tocando a imagem com os dedos. Você me ensinou o essencial. Às vezes é preciso perder tudo para se encontrar. Lá fora as castanheiras farfalhavam, não eram bétulas russas, mas já faziam parte da paisagem da cidade que a acolhera. No quarto ao lado as crianças respiravam suavemente, pontes entre passado e futuro, entre 2 terras, 2 culturas, 2 mundos que ela carregava no coração. Naquele instante Lada finalmente compreendeu, suas andanças haviam terminado. Estava em casa.